museu de região corresponde a necessidades científicas e culturais cujo âmbito, cuja premência se tem intensificado na atualidade. A descentralização sociocultural e a atenção conferida aos diferentes tipos de património favoreceram o aparecimento de estruturas museológicas em áreas geograficamente limitadas. E pode falar-se de contextos ao nível do distrito e da cidade, entre outros. Mas a divisão administrativa envolve mais uma comunidade logística em si do que a divisão temática em si. Em Portugal não existem verdadeiros museus de região, embora desde há muitos anos se tenha manifestado o interesse pela criação deste tipo de museus. Na segunda metade do século XIX, esta problemática foi colocada já com a preocupação de se praticar uma descentralização museológica através da criação de museus nas capitais de província. Embora não estejam criadas as regiões administrativas, existem regiões ou micro-regiões culturais, como a Terra de Miranda, ou o Algarve, ou outras, com elementos que traçam a sua individualidade cultural. A organização deste tipo de museus é possível graças à participação das autarquias e de outros organismos públicos ou privados. Uma participação ativa da comunidade, como tem sido promovida por vários municípios, como o Museu Municipal de Loures, pode efetuar-se a diferentes níveis: técnicos, científicos, sociais, didáticos, culturais, logísticos, financeiros, etc. Deste modo, cria-se um envolvimento dos cidadãos de uma região num projeto comum que traz benefícios para todos os membros da comunidade que está unida pelos mesmos valores culturais. Desde muito cedo, entre nós, existiu uma forte orientação para a criação de museus de região que se preocupassem com todos os aspectos da vida cultural das gentes de uma determinada área geográfica. Os congressos regionais, bastante generalizados a partir da década de 20 deste século, colocavam a problemática dos museus de região numa linguagem museológica atualizada e bastante evoluída em relação às práticas museológicas então praticadas e legisladas. Assim, em 1926, as conclusões apresentadas no Congresso de Educação Popular defendiam a criação de um museu distrital que compreendesse secções de etnologia, etnografia, história natural, indústria e, quando possível, de arte e arqueologia.
O Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal foi o germe de um museu de região que, através da sua dinâmica, traduzida na realização de trabalhos de investigação, conferências, exposições permanentes e temporárias, deu origem à descoberta de valores culturais e patrimoniais e à criação de novos museus locais, ao mesmo tempo que promoveu intervenções museográficas no espaço urbano com a apresentação in situ dos vestígios arqueológicos. O forte movimento dirigido para os museus de âmbito local e regional no início do século resultou do intenso sentimento municipalista que então se afirmava em Portugal. Neste contexto, procedeu-se à inauguração do Museu da Cidade de Lisboa. E Gustavo de Matos Sequeira aproveitou para defender este tipo de museus inseridos no território onde os objetos culturais ajudam a construir a história dos povos. Cada terra, da maior cidade à mais recôndita vila da província, da mais aguerrida póvoa fortalezada à mais bucólica povoação de agricultores, tem um passado, uma tradição e uma história. E é aos municípios, melhor do que a ninguém, que cumpre promover que esse passado, essa tradição e essa história se escreva e se codifique, organizando museus que liguem os períodos truncados pelos anos e pelo esquecimento e reúnam os vestígios arqueológicos e etnográficos dispersos e ilegíveis, preservando-os da destruição irremediável. O Museu da Cidade de Lisboa apresentou-se teoricamente como exemplo de um museu de região, tendo como área de influência o Conselho da capital. O Museu da Figueira da Foz, que no dia 6 de maio de 1894 abriu ao público, aparece como o primeiro exemplo de museu municipal ou local, com capacidade para arquivar todos esses despojos do passado, garantindo-se por este modo a sua conservação no interesse da ciência portuguesa e particularmente desta terra, a Figueira da Foz. Como consta da notícia histórica que serve de prefácio ao catálogo geral editado em 1905, Virgílio Correia classifica este museu como um museu provincial ou regional quase perfeito, porque as suas coleções de arte e de história estavam incompletas. Santos Rocha criou, portanto, um museu que a sua capacidade realizadora e a sua orientação científica tornavam possível no meio em que trabalhou. E esse museu é de tipo provincial. Ainda a propósito do Museu da Figueira da Foz, Virgílio Correia ajuda-nos a definir o museu da região. O museu provincial deve conter, em proporções que variam segundo a riqueza das regiões onde se estabelece, secções definidas de arqueologia, arte, etnografia e história.
Além de elemento superior de ensino, o Museu Regional tem de ser espelho da terra e relicário de civismo. A partir da segunda década deste século, começaram-se a organizar museus regionais em várias cidades do país, nomeadamente em Aveiro, Lamego e Viseu, mas que não representavam todos os aspectos do património e da cultura, dado que privilegiavam, sobretudo, os diferentes campos da arte e da arqueologia. De facto, hoje, o Museu da Região apresenta-se como um instrumento cultural capaz de encontrar soluções para o desenvolvimento integrado de uma comunidade, na medida em que, através de recursos naturais, da realidade histórica e cultural, é possível descobrir e aproveitar criteriosamente os elementos geradores de riqueza e da qualidade de vida das gentes. Pode-se afirmar que ainda hoje não possuímos um verdadeiro museu da região, mas existem vários museus que reúnem características próprias deste tipo de museus. Observe-se, a título de exemplo, o Museu Municipal de Benavente. O Museu da Região aproxima-se do modelo de ecomuseu, que tem um território bem definido e vários núcleos museológicos distribuídos pela área da sua influência. Estes núcleos ou polos poderão ser constituídos pelos monumentos, sítios, conjuntos e mesmo vestígios de interesse histórico, artístico, arqueológico, etnológico, técnico e científico. Entre nós existem exemplos deste tipo de museus que, para além do seu núcleo sede com a apresentação global do território real e histórico, possui polos que, in situ, valorizaram o património com uma intervenção museológica.
Inclui-se neste tipo de museus o Museu Municipal de Alcochete, o Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartacho, o Ecomuseu Municipal do Seixal, o Museu Municipal de Vila Franca de Xira, e o Museu de Mértola. Todos eles possuem percursos museológicos distribuídos pelo território do município, com os seus próprios núcleos inseridos no seu espaço histórico e ambiental. Deste modo, o poder de comunicação do objeto é mais forte e mais rico, porque não se encontra isolado nem fora do contexto que lhe deu origem e função. O Museu de Região não tem um âmbito especializado. É um museu multifacetado, que apresenta diacrónica e sincronicamente os múltiplos aspectos de território da sua região ou sub-região, desde os geológicos, geográficos, botânicos, zoológicos, até aos arqueológicos, históricos, etnológicos, arquitetónicos, artísticos, económicos, científicos e técnicos, políticos, religiosos, sociais e culturais. A identidade deste tipo de museu está no caráter individual de cada região, sub-região ou território da sua influência. Assim teremos tantos museus diferentes quantas as áreas geográficas musealizadas. A interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade são dados importantes para a organização e funcionamento destes museus, que se desenvolvem a partir de um núcleo sede, onde funcionam os serviços centrais de gestão do património museológico, nomeadamente inventário e registro, conservação e restauro, investigação, preparação e montagem de exposições, materiais para o serviço educativo e animação cultural, e se estendem aos polos distribuídos pelas áreas geográficas de influência do museu.
Em Portugal, para além do Museu da Cidade de Lisboa, cujo programa se fundamenta nos princípios do Museu da Região, outros museus de âmbito regional se criaram, embora contemplando aspectos parcelares do património dos territórios que representam. Integram-se neste grupo o Museu de Vairão, ainda que temático, o Museu Agrícola, que diz respeito à área geográfica situada entre Douro e Minho, o Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa do Varzim e o Museu da Terra de Miranda. A maior parte dos museus com características de museus da região ou representam um município, como o Museu Municipal da Figueira da Foz de Santos Rocha, Museu Municipal de Benavente, Museu Municipal de Loures, ou ainda o Museu de Estremoz, ou então representam o território de uma freguesia, como é o caso de Monte Redondo e Escalhão, ou então de uma aldeia, como Vera Cruz de Marmelar. Numa Europa sem fronteiras, a Europa das regiões, cada vez se acentua mais a necessidade de museus desta natureza, funcionando como instrumentos de proteção e valorização dos valores culturais e patrimoniais de cada povo e comunidade, e da defesa da identidade e individualidade de cada região ou sub-região.